Ô, minha gente, de novo aqui, graças a Deus, o 14º episódio do podcast. Isso pode, doutor? Aí eu pergunto, isso pode, doutores? Obviamente estamos chegando aqui ao 14º, não só graças a mim, mas aos excelentes profissionais que participam aqui com a gente. Graças a Deus só foram bons profissionais trabalhando aqui, participando aqui. Trabalhando também, né? Por que não? Né? Hoje estamos aqui com a doutora Marisa Dreis e o doutor Rafael Luiz. Esses dois aqui, feras em condomínio. Tá? Vão orientar e tirar muita dúvida de vocês, hein? Prestem atenção. Doutora Marisa, conta um pouquinho aí da sua história aí pra gente, por favor. Obrigado por estar aqui. E a gente que agradece, né? Tô aqui na companhia do meu colega, meu amigo, de tantas trocas, Rafael, doutor Rafael. Olha, acho que a advocacia, a gente está aqui para falar sobre a advocacia condominial, né? E a necessidade de uma assessoria jurídica aos condomínios, aos síndicos. Isso se faz presente em todos os momentos, desde a entrada desse síndico, pela análise de contratos, pela forma como ele vai conduzir esse condomínio nas assembleias, tudo isso para evitar a responsabilização civil ou criminal, né, desse profissional, se for um síndico profissional, ou dessa pessoa que é um síndico orgânico, que às vezes tem muito boa vontade para trabalhar, mas falta ali uma sustentação mais técnica para algumas decisões. Com certeza, imagino. Eu tenho uma ideia, porque eu já tive uma experiência na minha vida alguns anos atrás em condomínio. E eu sei mais ou menos, tenho uma ideia como funciona. Doutor Rafael Luiz, por favor, é um prazer, Eduardo, da sua história. E obrigado por estar aqui. Não, eu que agradeço o convite. Tá aqui ao lado da Marisa, a nossa amiga de tanta batalha aí, de tanta assembleia, enfim, desse mercado condominial tão agitado. E, enfim, é um prazer. Eu comecei, na verdade, não comecei no mercado condominial, imobiliário. Eu venho do universo do mercado financeiro. Trabalhei muitos anos numa financeira, quer dizer, iniciei minha trajetória profissional numa financeira e desde 2016 eu tive a oportunidade de começar trabalhando em uma administradora de condomínios. E a partir disso eu comecei a observar nesse mercado uma grande oportunidade de fazer negócios, de prestar serviços, de me aprofundar nesta área tão rica que é a área imobiliária e a área condominial. Ver realmente o condomínio como uma área de muita oportunidade, né? E carente de bons profissionais que realmente se debruçam ao conhecimento profundo da matéria. Né? Então, desde 2016, eu brinco lá no escritório que eu, quando comecei, digamos assim, eu não tinha essa quantidade de cabelos brancos que eu tenho hoje. Então, isso é muito também resultado... Pelo menos o senhor tem. Tem um telhadinho, né? Isso é muito do resultado também do quanto que a gente se entrega, a energia que a gente coloca e a gente gosta de fazer. E cada dia está aprendendo algo novo, algo diferente, para realmente prestar um serviço de excelência para os nossos clientes. E, enfim, essa é a nossa busca constante. Então é um prazer estar aí. Esperamos aí tecer comentários que vão agregar aí o seu telespectador. Com certeza, tenho certeza disso. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que básica, né? Qual a importância do advogado para o síndico e para o condomínio? Uma pergunta básicazinha, né? Acho que a gente... Aí eu jogo a bola para vocês, aí é com vocês, nem me meto. Duas palavrinhas aí que a gente pode iniciar, mas que muita gente não sabe o que é, né? Segurança jurídica. O advogado tem a possibilidade de oferecer segurança jurídica ao síndico e ao condomínio. E quando a gente fala ao síndico e ao condomínio, é a pessoa física ou jurídica do síndico e também ao condomínio. De modo que aquelas decisões tomadas sejam decisões sustentadas pela legalidade, perfeitamente execuíveis e que não tragam nenhuma consequência negativa se forem tomadas de maneira indevida. Isso, muito bom. Quer acrescentar? Não, eu acho que assim, a importância do advogado, ela está atrelada muito na visão da própria atuação do síndico.
né? E, geralmente, a pessoa que se predispõe a exercer o cargo da sindicatura, ela é geralmente uma pessoa que tem, na verdade, um tempo até disponível, uma pessoa que de repente já se aposentou e está ali morando no condomínio, e ninguém quer ser síndico, ela acaba se prontificando, né? E geralmente ela não detém, obviamente, todos os conhecimentos técnicos e de repente não sabe até a dimensão do cargo que ela está realmente se colocando a ocupar, né? Então ela tem que estar ao lado de profissionais que vão auxiliar ela nessa gestão, na execução dessa gestão. Então, entre eles, nós temos uma boa administradora de condomínio, um bom advogado ou um escritório de advocacia que vai dar, como a Marisa mencionou, essa segurança jurídica para o síndico pessoa física e para o condomínio CNPJ. Isso é muito importante, né? Porque não basta só a boa vontade, a boa intenção. Você precisa estar respaldado com procedimentos corretos. E no condomínio, o condomínio se assemelha muito a uma empresa. Você tem ali um CEO, que é o síndico, que ele é designado pela coletividade, vamos dizer, os sócios daquela edificação, né, daquele condomínio, e ele tem que gerir aquela arrecadação mensal para fazer frente às despesas daquele condomínio. E atrelado nisso, você tem uma série de obrigações do CNPJ condomínio. Folha de funcionários, pagamentos inúmeros, encargos, tributos, responsabilidade trabalhista. Então, a função do advogado condominial, na verdade, é poder orbitar em vários temas jurídicos, temas trabalhistas, temas de família e sucessões, temas de responsabilidade civil. Enfim, é uma gama de responsabilidade. E a gente tem, né, a cultura, né, até a cultura nossa brasileira, de só realmente consultar o profissional quando dá um tipo de problema. A gente não tem o trabalho preventivo. Muito poucas pessoas vão ao médico fazer um check-up, fazer um trabalho preventivo. Quando dá um problema, você vai procurar um especialista. Então, acho que o síndico e os condôminos precisam ver a advocacia condominial especializada, aí importante estar realmente especializado, porque você vai ter ali a expertise necessária para dar a melhor orientação e apresentar as soluções. A gente tirar um pouco do universo das pessoas que advogado é processo. O advogado moderno está cada vez menos processual, menos batendo a porta do judiciário e encontrando soluções extrajudiciais de composição de conflitos, de conciliação. Então é um pouco nessa linha aí de proteger o síndico, proteger o CNPJ e os condôminos daquela coletividade. E às vezes é exatamente o contrário, né? É para não ter o processo. Para não ter o processo. Para não ter o processo. Falando português. Exatamente. Para não ter o processo. Não é, falha advogado é processo. É para não ter o processo. E o fato de ter o processo, acabar tendo o processo, é mais caro do que você fazer um acompanhamento preventivo, ter um escritório de advocacia que vai lhe acompanhar. Opa, essa medida que você quer adotar aí não vai te dar dor de cabeça. Isso quem vai fazer é o advogado que está ao lado do síndico ali. Não é só quando tem um processo, opa, como é que nós vamos fazer para remediar esse problema? É orientação prévia, contínua, constante, permanente. Isso é muito importante. E a gente vê, né, que a sindicatura, né, os síndicos cada vez mais profissionais, eles estão tendo essa visão e estão entendendo da responsabilidade que é ocupar um cargo da sindicatura. E é muito importante, em complementação a isso que o Rafael acabou de mencionar, que muitas vezes o que a gente vê, né, as pessoas fazem uma leitura, pessoas não profissionais, que não são advogados, fazem uma leitura atécnica ou sem o devido embasamento, não só do Código Civil, como de outras legislações e interpretam fora do que pode ser interpretado juridicamente, né? Então, às vezes, com muito boa vontade, isso é comum, alguns clientes chegam para nós, olha, eu queria... preciso de um advogado para uma assembleia, só que nesse momento o edital já está na rua, né? Assim, E o edital vincula a assembleia, isso é que é importante, né? E você gostaria de ter sido chamado antes. E um ponto, inocente, eu queria trocar o jardim de lugar. Trocar o jardim de lugar não seria nada demais. Se aquele jardim não fosse tomar a vaga de um carro. E aí... a gente tem um problema grande de quórum qualificado aí, que é a ocupação de uma área comum ali, e principalmente uma área comum como uma garagem, que é passível de gerar
meios, né, para o condomínio, gerar dinheiro para o condomínio e aquilo ali ser tirado. Ah, não, mas muita gente foi à Assembleia, ou muita gente vai à Assembleia, muita gente quer. Mas é assim, não é quantas pessoas querem. Existe um quórum para isso. É um quórum de 2/3. É 2/3 de quem? 2/3 de quanto? É de quem está na Assembleia? Ou é da Exatamente. totalidade? São perguntas que, assim, é muito comum que as pessoas tenham, porque não são da área jurídica, mas que se isso não for feito com antecedência, não vai adiantar a gente ir na Assembleia, o advogado estar presente, só se for para prejudicar o item, né? É. Assim, se não houver quórum, a gente não pode ajudar. E se fôssemos contratados anteriormente para orientar, já teria sido divulgado no condomínio, olha, pretendemos fazer tais reformas, tais obras, e para isso precisamos da participação de X proprietários, X condôminos, né? E todos deverão estar presentes. É uma forma de se trabalhar. Inclusive, a assessoria jurídica, eu sempre digo que ela é jurídica no terceiro item, que ela é assim, ela é jurídica, mas ela é política e estratégica também. Total. Quando a Total. gente faz essa estratégia, chamar os condôminos para participar de reuniões, da importância, se for um jardim, uma vaga de garagem, o que quer que seja, mas para ser conversado antes, passa a circular, isso a gente acaba orientando também, porque no fim a gente acaba chegando um pouco perto da gestão também, porque para poder viabilizar aí as vontades desses condôminos, né? Não, e até ilustrando um pouco o que a Marisa está falando, eu tenho um caso prático disso. Um condomínio que a gente iniciou a prestação de serviço, né, por lá, e a síndica me chamou para uma primeira bate-papo para nos conhecermos. Ela falou: Rafael, eu sou ex-diretora de colégio, trabalhei a minha vida toda como diretora, agora assumi aqui o cargo. Eu não entendo de nada. Eu falei: entende muita coisa. Entende de muita coisa. De repente, o complemento que a gente vai ter é justamente a minha assessoria jurídica, a sua administradora, mas você já sai de uma vivência de o que é uma direção de uma escola. Muito se assemelha ao que o síndico pode fazer. Ela é muito boa no trato com as pessoas. Isso para o síndico é vital. De relacionamento com os condôminos, dirimir conflitos, que você estanca ali um problema que vai só aumentar. Então, a gente vai complementando naquilo, no jurídico, no estratégico. Olha, qual é a ideia do condomínio? É fazer a instalação do mercadinho. Vamos observar aqui a sua convenção, vamos ler a sua convenção em conjunto. E a gente vai participando do dia a dia, né, orientando esse síndico que realmente acha que não sabe nada, mas sabe muita coisa, nesses pontos importantes, né? Porque condomínio é aquilo, né? Você nunca vai ter uma ideia que vai ser de concordância de todos. Não, exatamente. Vai ter sempre um que vai querer só discordar, justamente porque ele quer discordar, porque ele quer ser ouvido de alguma forma, ou porque ele não gosta da síndica, tem muita convivência, isso acontece muito, né? E aí ele vai tentar pegar uma vírgula de alguma coisa jurídica para impugnar, para anular, para questionar e tumultuar todo o trabalho. É aí que entra o nosso papel. Isso aí. Agora, Rafael falou um ponto também muito importante sobre convenção, né? A gente recebe muita consulta sobre convenção e às vezes algumas dessas consultas as pessoas dizem: ah, mas convenção é simples, né? Assim como se fosse um copiar e colar. Não. E na verdade não é. A convenção tem a ver com a cultura daquela comunidade condominial. Os costumes, né, Com os Marisa? costumes e também com a própria edificação. Tem piscina, não tem? Tem entrada? Qual é o costume aqui? Como é que essa rua, ela é duas mãos, ela é sem saída? Como é que isso funciona? Porque existe o Código Civil, existe a convenção. Assim, e o próprio código traz uma previsão de que a convenção decidirá sobre. E nesse ponto é que a gente tem que alcançar o que esses condôminos desejam colocar aqui, porque na hora que o problema aparecer, a gente vai saber aonde buscar a resposta. Se vai ser uma resposta da legalidade, já prevista, né, no Código Civil, uma questão das multas, dos juros, que vai estar no Código Civil, mas também tem outras que têm a ver com o condomínio muito especificamente, e como a questão das vagas de garagem, que dá tanta confusão, e a gente vai buscar na convenção. Então, é muito difícil, às vezes, para um administrador conseguir saber disso tudo, né? E daí, mais uma vez, a importância da assessoria jurídica. Não, e falando um pouco da questão da convenção, um tema muito quente e que chega muito lá no escritório,
a gente fala muito sobre isso, é a locação por curtíssima temporada, que é feita pelo Airbnb, essas plataformas digitais. Como é que tá essa questão para os condomínios? Então chega muita consulta. A gente quer proibir, mas como fazer isso? Qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação a essa temática? Né? Então, isso é muito importante. E como a Marisa mencionou, é a convenção que vai direcionar se pode ou se não pode. Ou você tem que atingir um quórum de 2/3 para você proibir. Né? Porque, veja, você, Eduardo, compra um apartamento na orla da Barra da Tijuca, uma cobertura, para investimento, para locação. Para atender, agora nós temos o Rock in Rio, né? Como iniciando hoje, muita gente lá na área da Curicica, da Barra Tijuca, tem imóveis para essa finalidade. O pessoal que vem de fora para curtir o festival e faz essa locação. E se naquele condomínio a convenção, como a Marisa mencionou, proibir a locação por curtíssima temporada? Realmente não pode. Hoje, a justiça entende que a convenção do condomínio ela prevalece até pelo direito individual desse investidor. Então não pode ter esse tipo de contrato de sexta, sábado, domingo, de uma semana, de curtíssima temporada, que é muito frequente pelo Airbnb. Então tá aí a importância da convenção. O legislador, ele destinou facultativamente àquela coletividade a atribuir regras que vão vigorar naquele ambiente, naquele condomínio, horizontal ou vertical. Então, muito importante, que você tinha mencionado. E finalmente, né? Eu acho que tem que ser, se existe uma convenção, né? É aquilo ali e acabou. Ela faz lei entre as partes. Exatamente. Né? Tá ali justamente para regular a coisa toda, né? Exatamente. Eu acho isso. Nós temos uma outra coisa também que eu sempre também às vezes penso nisso, que é o síndico tem sempre problema com a inadimplência. Opa! Né? A inadimplência alta. Exatamente. Né? Muitos moradores com atraso de cota e assim vai, né? E aí se pode processar, ou se você... Acredito que, obviamente, deve ter uma negociação antes, né? Para ver se a pessoa consegue. Ai, posso começar Ou se perde, corre risco realmente até de perder o imóvel. Eu estou falando aqui não legal é nada. É isso. Olha, que nem o pessoal ali deve estar se perguntando também, né? Então... a gente vai chegar lá. E quase todas as assembleias que a gente vai, principalmente de empreendimentos novos, né? De empreendimentos que recebem pessoas que sempre moraram em casas ou que vêm de outras experiências de moradia e que se deparam com a cota condominial. Não é óbvio para muitos moradores novos que haja a cota condominial, que ela que paga o porteiro, paga a luz, paga a água. Então, em algumas assembleias, eu recebo sempre a mesma pergunta. Mas, doutora, ele é devedor, só que fez uma festa de 15 anos para a filha, alugando o salão de festas, inclusive comprou um carro novo, 2024. Eu vi ele chegando, eu vi ele saindo, né? Isso, e assim, mas não pode proibir isso, doutora, ele não pode fazer isso, é um assinte. Não pode proibir, pessoal. Não pode proibir. Assim, não é possível. A legislação não permite esse tratamento diferenciado. Agora, permite que possa haver aí uma cobrança nos limites legais, né? Exatamente. Não, acho que é o principal, às vezes, entrave da boa gestão é você não ter caixa para fazer as benfeitorias, as melhorias necessárias. Você tem um caixa deficitário muito por conta da alta inadimplência, né? Então, o importante é você ter realmente, como eu falei no início, eu sempre bato nessa tecla, profissionais ao lado do síndico que vão orientar a fazer a cobrança correta, a cobrança efetiva, não tomar uma medida que possa tornar o condomínio, na verdade, de receber um crédito da pessoa tendo que pagar ele. Veja que absurdo. Tornar o condomínio réu, né? Tornar o condomínio devedor. Isso. Ele sai de credor para ser devedor, então... Ou então ele impede o uso da área comum. Olha só, vira réu na hora, né? Exatamente. Então, assim, algumas dicas rápidas para você, síndico, que está aí. Atualização do teu cadastro. Precisa identificar quem é o proprietário do apartamento para na hora da cobrança a gente direcionar isso para a pessoa certa. Porque às vezes tem um inquilino lá, ele paga para a administradora ou a imobiliária não repassa esse valor para o condomínio e o proprietário não está sabendo disso. Então é importante você ter o cadastro atualizado para quando você fizer essa cobrança, você ser mais assertivo possível.
né? E contratar realmente o escritório de advocacia voltado para esse tipo de atuação. Eu pego muitos, Marisa tem certeza que pega também, alguns processos em que o condomínio ele demanda essa cobrança judicial que você mencionou contra a pessoa que não é legítima, que não é responsável por aquilo. Já vendeu o imóvel, e aí realmente não é só você identificar a pessoa que consta no RGI, na matrícula do imóvel, pode ter outras circunstâncias ali que não é essa pessoa que vai figurar no teu processo de execução, né? A dívida de condomínio, a pessoa perde o imóvel, mesmo que seja o único imóvel mesmo, tá? A gente tem uma exceção lá na lei de impenhorabilidade de bem de família, que é realmente a dívida de tributos e dívidas condominiais. Então, se você só tiver um único imóvel e não pagar sua cota de condomínio, provavelmente ele vai a penhora e vai ser levado a leilão, né? Porque às vezes pensa, não vai penhorar, não vou perder um apartamento por dívida de cota condominial, porque é meu único imóvel, o meu bem de família. Não, é uma exceção, então é importante você procurar o seu síndico, a sua administradora, para fazer um acordo ou fazer a quitação. Então, a dica é sempre essa, procurar realmente um escritório especializado para poder te orientar a como fazer. O síndico, ele mesmo pode fazer as cobranças? Pode, mas não é indicado. Você tem que trazer realmente um universo profissional. Olha, isso tudo está com o meu escritório, procura o meu advogado, que ele vai tratar essa questão. Você imagina você bater a porta do corredor para cobrar o seu vizinho, que você encontra todos os dias? Você é morador, às vezes, síndico morador. Então, terceiriza esse papel, e o síndico pode fazer isso. Está lá no 1348 do Código Civil, que ele pode delegar essas funções administrativas. Então, contrate o escritório, uma empresa de cobrança. E evita também a dimensão de um desgaste muito pessoal com isso, né? Do síndico ter que fazer essa cobrança. E, às vezes, acordos que não são redigidos também de maneira técnica. Sim. Porque qual é a intenção de você fazer um acordo? Gerar aí uma possibilidade de pagamento para o inadimplente, às vezes dividido em tantas parcelas, mas esse acordo ele também tem que ser feito de maneira legal. Por quê? Para que, diante de um descumprimento, ele se torne um título executivo, um título executivo, para que ele, uma vez não pago, ele possa ser cobrado a totalidade da dívida ou da forma como o acordo for celebrado. Mas um acordo informal, um acordo que não é redigido de maneira técnica, não vai trazer essa possibilidade. E tem mais um ponto aí, que até na questão da cobrança dos inadimplentes, a assessoria na Assembleia é necessária. Sim. Quantas vezes a gente pega, né, Rafael, o aumento da cota condominial, o valor da cota condominial não fica claro na ata da Assembleia. Sim. Se isso acontecer, a gente perde a possibilidade de fazer uma ação mais rápida, que é uma ação de execução, e passa a ter que fazer uma ação de cobrança, que é uma ação mais demorada. Por quê? Porque às vezes ele não foi assessorado. Naquela Assembleia, dizer, olha, você precisa escrever o valor nominal e por extenso. Excelente ponto. Pois é, de cada unidade, para que seja possível, né? Então, às vezes a gente pensa, a inadimplência está lá na frente. Não, ela está lá no início. Lá no início da gestão, como o Rafael mencionou também, lá na Assembleia, que faz o aumento da cota condominial. Você falou o ponto que eu ia tocar agora, que é a Assembleia. Impugnação da Assembleia, anulação. Qualquer Assembleia pode ser anulada. Quais são os casos? A gente tem o dia todo. Vamos chegar lá. A gente vai fazer mais uns 3 podcasts, pelo menos. Bom. Excelente. Mas só voltando um pouquinho, eu gostei da fala da Marisa, sim. Da situação da inadimplência. Você imagina um caso, um condomínio que está com a corda no pescoço, não tem caixa, não consegue nem pagar as contas lá, funcionário, porteiro, conta de energia, né, da área comum, está com a corda no pescoço. Aparece um condômino que está devendo 3, 4 anos de cota condominial, chega para o síndico e fala, olha só, minha dívida hoje é de, hipoteticamente, tá? 100 mil reais. Pô, eu tô com 80 mil aqui porque eu tô vendendo o imóvel. Pega esses 80 mil aqui, vamos resolver a questão? Pô, imagina, você tá com a corda no pescoço no seu condomínio, não tem saldo, aparece 80 mil que vai equacionar tudo, o síndico pega a mão, né, manda o boleto lá, a pessoa quita. Ele não pode juridicamente fazer isso. Por quê? O valor, né, da cota condominial, ainda que inadimplente, ele pertence àquela coletividade, ele precisa levar isso para uma Assembleia. Então, às vezes, no afã, o síndico acaba fazendo, olha a boa vontade, olha a justificativa, é louvável que ele faça até essa negociação, mas ele não tem essa autonomia, ele precisa levar isso para a Assembleia. Olha, pessoal, temos uma situação aqui,
vamos colocar isso num item de pauta específico, convocar os condôminos, chamar para uma assembleia para debater aquilo. Porque ele não fazendo isso, ele pode ter problemas na sua prestação de contas de alguém falar, olha só, você tinha 100 mil para receber, recebeu 80. Esses 20 mil aqui você vai pagar do seu bolso, porque não foi aprovado em assembleia. Embora possa ter ali uma justificativa, você tem um justo motivo, mas olha a dor de cabeça, né? Pois é. Então, você tem alguns caminhos, né? Então, Para de repente resolver isso de forma antecipada, né? De repente dividindo com o teu conselho, né? Para ratificar isso na sua prestação de contas, para não perder a negociação, enfim, tem uma série de medidas que você pode, enquanto síndico, se precaver de uma futura dor de cabeça. Então, olha a inadimplência como é que ela envolve várias Agora, temáticas, né? aí não vou aguentar aqui também, porque o que a gente encontrou quando o Rafael falou existem outros caminhos. Dia desses, nós tivemos aqui uma ideia criativa, né? Nós propusemos a cobrança de uma cota extra para pagar as taxas judiciárias, as greges, porque é caro cobrar judicialmente. Por isso que a gente sempre estimula o acordo, o parcelamento. Às vezes, alguns síndicos falam, mas doutora, eu vou parcelar em 10 vezes. Olha, você vai parcelar em 10 vezes, mas você vai levar 10 meses. Se você for entrar na justiça, eu garanto, eu não tenho nem mais dúvida, eu garanto que você não vai resolver isso em 10 meses. Vai ser mais, muito mais tempo. Tem que jogar aberto, né? A gente tem que jogar aberto. Ser transparente. Eu não vou receber isso de um dia para noite. Não vai receber. E assim, e aí, quando a gente levou para a Assembleia esse tema, foi até uma coisa muito interessante, porque os moradores entenderam que aquela taxa extra, ela estava sendo cobrada para o bem deles mesmos, para que o condomínio tivesse caixa para ajuizar tantas ações. A gente chegou agora, mas coisa de... Esse condomínio, ele tem pelo menos umas 20 unidades com dívidas de 10, de 20 mil reais. Acumulado muito grande, né? Acumulado muito grande, que por diversas razões, a gente sabe que acontecem, né? Não tinha tido essa iniciativa até hoje. E os condôminos entenderam, aceitaram e estamos dando andamento aí a essa... E aí também sobre outros caminhos, eu já tive caso muito similar ao que a Marisa está mencionando, o condomínio realmente não tinha caixa nem para pagar as custas, e você tem algumas tentativas, essa da cota extra é realmente a melhor, né? Porque você sai da discussão, mas você tem no processo judicial também abrir isso para o juiz. Olha, o condomínio não tem caixa para pagar as custas. Posso pagar isso no final? Tem ainda uma hipótese disso. Ou até tentar uma gratuidade de justiça. Olha, um condomínio realmente de baixa renda, que não tem caixa. Então você tem vários caminhos. Mas é aquilo, né? É o advogado que está realmente especializado, que pode encontrar esses caminhos, essas alternativas. A pior delas é, eu não tenho caixa, eu não vou cobrar. Não faça isso. Não faça isso. Exatamente. E uma pergunta que a gente recebe muito também, mas doutora, eu não queria ajuizar, porque às vezes ele pode ter dinheiro mais à frente, mas se tiver dinheiro não tem problema nenhum. A gente pode fazer um acordo para pagamento de dívida dentro do processo. Isso não tem problema nenhum. A gente informa o juiz, e é bom, normalmente funciona, né, Rafael? Exatamente. Existe uma tendência maior da pessoa pagar quando, infelizmente, né, quando está ajuizado, né, mas aí torna um acordo e tudo bem. Eu acho que a gente tinha que fazer um podcast para inadimplência, outro para essa assembleia. Não, e é um tema que a gente gosta, eu já veio outra ideia aqui, mas vamos tocar. É que eu e Rafael, a gente gosta muito. A gente gosta. E pode ser anulada ou não a assembleia? Vamos ao... É igual o título do aqui, né? Pode isso, doutor? Pode. Depende. Pode, doutor? Depende. A gente tem que analisar o caso concreto, né? A gente participa de muita assembleia, né? Quente, né? Nem toda assembleia é linda, maravilhosa, todo mundo concorda. Eu acho que todas são quentes, né? Tem sempre alguém. Quando você acha que tá tudo caminhando bem, alguém levanta o dedo lá e aí começa a coisa desandar. E é em assuntos gerais. Assuntos gerais. A pessoa não fala nada, a assembleia toda, corre todos os itens em assembleia. Não, mas eu queria falar uma coisa. Aí, às vezes já sabe, né? já vi caso de parar na delegacia, tá? Desaconselho inteiramente. Mas já vi isso acontecer. Muito chato quando isso acontece, né? Muito bem chato. Provável isso. Mas então, a anulação, né? E aí é muito comum, como eu estava falando, alguém levantar e falar, eu vou impugnar essa assembleia, eu vou anular essa assembleia, eu sou advogado, eu conheço advogado, eu vou fazer e acontecer. E a gente acaba vendo na prática que
Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ter, né, observar se realmente alguns requisitos ali para essa anulação, eles estão presentes. Você hoje, sendo bem objetivo, não faz uma anulação de uma assembleia se não for por uma outra assembleia ou por determinação judicial. Eu impugnei e registrei em ata. Ok, ficou constado lá que você impugnou a sua manifestação, que é seu direito enquanto condômino. Então a gente precisa entender, né, até que ponto realmente existem vícios naquele ato jurídico. A assembleia é um ato jurídico super importante no condomínio. Pena que as pessoas não têm, às vezes, esse conhecimento e não comparecem. Acho que é importante as pessoas comparecerem para zelar pelo seu patrimônio. Mas isso acontece bastante. Eu vou anular essa assembleia porque eu não fui convocado conforme exige a convenção. Muitas convenções falam que você tem que ser convocado previamente para uma assembleia, às vezes por uma carta registrada, a convenção de 1950, 1940, 1960, e a gente mudou, a sociedade foi modernizada. Hoje, com o seu celular, você recebe o e-mail lá da administradora que semana que vem vai ter uma assembleia no seu condomínio. Então precisa da carta registrada, desde que a finalidade esteja alcançada, né? Como é que você vai querer anular uma assembleia que você não foi convocado, que você está participando? Eu peguei um caso, né? Conversei ontem com a Marisa sobre isso. A condômina, né? É aquela pessoa que não gosta da síndica, que tem problema pessoal. Ela quis inventar alguma coisa para atazanar a vida do síndico. Isso acontece muito. E entrou com uma ação, né? A gente, infelizmente ou felizmente, aí é outro assunto, tem a guarida da gratuidade de justiça, quer dizer, a pessoa não paga nada para entrar na justiça, né, nos juizados de pequenas causas, e entra com uma demanda contra o condomínio para anular uma assembleia porque não está de acordo com a convenção, nesse caso que eu mencionei. Mas ela estava na assembleia, ela assinou a lista de presença. Qual foi o prejuízo que a não convocação pelo meio formal da convenção trouxe para ela? Ela soube de alguma maneira que ia ter assembleia, senão ela não comparecia. Estava lá. Então o juiz falou, mas o que você está fazendo aqui então? Se você teve lá, qual é o prejuízo que você teve? Então a gente tem que identificar, vem cá, qual é o prejuízo? Né? Vou anular essa assembleia porque um condômino está inadimplente. Mas o voto de eleição do síndico foi por unanimidade. Se a gente desconsiderar o voto de uma pessoa que estava inadimplente, qual é o resultado que vai ser afetado com uma pessoa que é inadimplente? Então não tem justo motivo, não tem prejuízo evidenciado. Então não é toda a assembleia que vai bater na justiça e o juiz já vai canetar uma anulação. Você tem que realmente entender ali se os requisitos foram realmente desrespeitados, se há vícios, né? E a gente tem que analisar caso a caso. Mas tem assembleia que é anulada sim, a gente tem alguns casos, né, Temos, Marisa? e às vezes anulada liminarmente. Liminarmente, né? Isso aí que a gente gosta, né? Mas olha só, Eduardo, eu preciso que estou me controlando também, porque cada um que fala um negócio a gente vai lembrando de outro, né? Ele falou sobre aquela condômino ou aquele condômino que praticamente persegue o síndico, a administração, os atos. É muito importante a gente diferenciar a perseguição do ponto de vista criminal, penal, de uma perseguição efetiva, prática, social, que acontece, mas que às vezes não tem representatividade criminal. Por quê? Porque a conduta criminal ela é bem estabelecida, mas existem outras condutas que trazem perturbação, que trazem prejuízo, mas não necessariamente são criminais. E eu vou trazer aqui um exemplo muito importante de situações em que o condômino atribui ao síndico, a pessoa do síndico, características negativas, como despreparado, já ouvi analfabeto, características ofensivas àquela pessoa e leva isso às redes sociais. E aí nós temos um problema. Às vezes até no grupo, muito comum do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp. Do próprio condomínio, né? Isso. Aí a gente tem dois meios de ação, que é o direito criminal, pelo ataque à honra objetiva e à honra subjetiva. A honra subjetiva, no caso, a injúria, que é a opinião, a opinião que a pessoa tem em relação a ela mesma, atacando de maneira direta, ou a honra objetiva, que é a imagem dela diante de outras pessoas. E nós vivenciamos há pouco tempo um caso muito interessante, onde uma síndica foi atacada numa rede social, não só na rede social, como num site que recebe opiniões, mas explicitando ofensas a ela e atribuindo a ela, a pessoa, não ao trabalho da pessoa, mas à pessoa,
características que a deixavam quase em situação de humilhação ou em situação de um desconhecimento, como se ela fosse uma pessoa muito incompetente naquilo que ela fazia. E aí a gente tem um conflito de direitos, que é o direito à imagem, e quando eu estou falando de direito à imagem, eu não estou falando do direito à imagem. A reputação, né? Exatamente, A a reputação imagem da pessoa. no sentido de reputação e o direito de opinião, né? Qual é o limite de cada um deles? Na verdade, os dois são direitos fundamentais, isso é importante que se diga, os dois estão protegidos constitucionalmente, mas eles são limitados. Não existe direito absoluto. E onde é o limite? Esse limite é quando um começa a invadir a seara do outro. Então, assim, pode-se criticar o trabalho, sim, mas qual é o meio para se criticar? É ir à rede social? É colocar ali a sua opinião individual, visando, evidentemente, influenciar a de outros? Não. Existem os meios para isso. Se a questão é profissional, existem as ações de prestação de contas, Sim. existe a reprovação, existem as ações judiciais, mas não chegar numa rede social para ofender e atacar a imagem da outra pessoa. Inclusive, o STJ já tem posição de que existe o dano moral para a empresa. É claro, Sim. porque se aquela empresa de sindicatura profissional vive, entre outros, do seu trabalho e da imagem que é construída durante anos, um ataque desses pode chegar a um prejuízo muito grande. E em alguns casos chega, isso é provado, e aí a gente tem já alguns casos na justiça de que essas pessoas foram condenadas pelo dano moral e também a uma retratação. Assim, isso é importante porque a retratação é a colocação daquele que fez a ofensa, né? E também o pagamento de valores, né? E isso tem sido uma tendência no judiciário, esse cuidado, porque a honra das pessoas e a moral, elas existem e precisam ser respeitadas e limitadas. Hoje, parece que quando a gente fala a palavra limites, a gente está falando sempre sobre censura. Não é. A gente está falando sobre bem viver, sobre a não invasão do direito de um por sobre o outro, principalmente se tratando de uma questão ofensiva. Obviamente, em alguns casos, existe também uma dimensão criminal, mas o que eu quero deixar aqui claro é que existe uma dimensão cível, existem providências na área cível que podem ser tomadas e já estão sendo tomadas por eu ia falar por muitos profissionais, no nosso caso aqui, por muitos síndicos e empresas de sindicatura profissional também. Bem que você bem pontuou, né? É a questão do limite, né? Você extrapola o limite, acaba denegrindo a imagem da pessoa, a reputação da pessoa, ainda mais uma pessoa que presta um serviço, e você denegrir, atingir ali a honra, né? Você pode ser até uma pessoa jurídica, né? A gente tem casos exatamente que a pessoa ultrapassa os limites do direito de reclamar. E você reclama de uma forma vexatória, de uma forma que denigre. Então, esses limites, ainda que seja no campo digital, ainda que seja no grupo do WhatsApp, né, o judiciário está atento e quem realmente extrapolar esses limites, e muito, muito infelizmente, né, a gente vê muito isso acontecendo nos condomínios, acaba gerando até uma agressão física. A gente vê várias, né, reportagens, aí, infelizmente, de casos por todo o país de síndicos que são agredidos, né, fisicamente, aí realmente extrapola, né, isso que a gente está mencionando, tudo, extrapola aí tudo, já... né, mas o recado como a Marisa mencionou, aquele realmente que extrapolar os limites em qualquer ambiente que a gente consiga provar isso, né, e tornar público aquela manifestação que ultrapasse esse limite, está suscetível as medidas na esfera criminal, como a Marisa mencionou, e na reparação civil, na esfera civil, né, com indenizações pesadas e danos morais nesse tipo de situação. E veja se essa condenação, se isso for levado à parte criminal, o fato da ofensa ter sido perpetrada em meio digital é causa de aumento de pena.
Assim, porque exatamente aquela... Ganha uma dimensão muito grande, Ganhou uma né? dimensão muito grande, e depois que ela é feita, não é, às vezes não é nem mais possível Retirar, né? Retirar. Não, é muito difícil isso, né? Então é um cuidado que se tem que ter mesmo com isso. As pessoas hoje em dia pensam que a mídia digital, né? Você pode chegar ali nessas mídias aí, chegar falando tudo que você quer. Ofendendo funcionários de uma empresa. Aí essa empresa só tem burro, só tem ignorante. Não, pera lá. Não é tem por seu aí, limite né? aí. Claro, A empresa tem que claro. entrar contra essa pessoa, né? E cessar essa medida e ele reparar aquele que ele ofendeu, ainda que sejam Exatamente. colaboradores de uma empresa. Então tem que ter realmente o limite. Foi bem colocado. Eu queria saber agora sobre filmagens em condomínio. Porque aí você filma briga, filma... Isso é um problema. É um problema. Cachorro fazendo no corredor ali o que não deve fazer. É um problema que a gente tem dando exemplo aqui. Tem muita consultoria nesse tipo de situação, né? Até quando a administração, a gestão do condomínio pode liberar essas imagens, né, de forma discricionária. Eu quero ver o que aconteceu no sábado aí de 7 às 8. Não, você tem que ter um justo motivo, né? Você não pode liberar essas imagens para qualquer condômino. Isso tem que ficar realmente restrito à administração do condomínio, ao síndico, né? E eventualmente, quando alguma autoridade policial ou judiciária requerer essas imagens, você faz a entrega para apuração de um determinado crime, de uma situação em que a pessoa vai buscar ali, enfim, o seu prejuízo, buscar ali as medidas que ele acha que são competentes, né? Então, a gente tem muito isso. As filmagens do condomínio devem ser acessadas por qualquer condômino a qualquer tempo. Não. Você tem a questão da intimidade, da inviolabilidade da pessoa, da intimidade, que são preservados, são preceitos constitucionais, né? Então, você tem que ter muito zelo nisso. Né? A gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O armazenamento de todos os dados, filmagens, dados pessoais, né? De pessoas que transitam, né? Por exemplo, o prédio que nós estamos aqui para esse podcast me pediu lá, tirou uma foto minha e pegou a minha OAB, pegou a minha documentação. São dados sensíveis meus que estão de posse do condomínio. Então, nesse cenário, é importante que todo condomínio tenha uma forma de proteger esses dados e não sejam vazados por uma empresa, enfim, por terceiros. Então, a LGPD ela tenta fazer esse controle. E a questão da filmagem, né, muito isso, muita cautela na hora de ceder acesso a essas imagens, de fornecer essas imagens para qualquer condômino. É preciso entender. Você pode até ver junto ali, quero ver quem arranhou meu carro, quem quebrou o farol do meu carro ali, para internamente tomar as medidas, né? Aplicar uma penalidade, aplicar uma multa, promover individualmente a sua busca de reparação, mas a cessão, né, a entrega dessas imagens, muita cautela nesse momento. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui é exatamente isso, a palavra cautela. Cautela na cessão e também cautela na não cessão. Né? Porque, às vezes, a não cessão dessa imagem pode gerar aí um impedimento da pessoa ter uma prova importante. Então, para um processo judicial que ela vá seguir, então a cautela, acho que o Rafael muito bem falou e mencionou aqui, vamos ver qual é o caso, o que está acontecendo, assim, como o nosso escritório trabalha muito com a questão do direito criminal, né, e isso bate muito a porta, sim, né, sim. Existem várias circunstâncias. Uma das consultas que a gente mais recebe é, posso filmar a assembleia de condomínio? Pode. Já existem decisões, inclusive, de ministros dizendo que não há impedimento para isso, que isso inclusive é bom que seja filmado, porque as próprias sessões são filmadas e é uma forma de você proteger ali as decisões que são tomadas, ou no caso de haver uma nulidade, de conferir daquela nulidade. Mas acho que um dos pontos mais importantes é que temos visto muita jurisprudência no sentido de que a negação dessas filmagens gera aí uma ação de exibição de documentos, uma ação simples. Por quê? Porque a filmagem ela também é um documento. Importantíssimo para a prova, né? Para a prova. Se evidenciar nos autos do processo um crime, um fato, uma indenização. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes o síndico, assim, orientado de maneira genérica, pode até ter boa vontade, mas sem a devida orientação, não cede aquela imagem. Quando não cede e guarda, pelo menos fica guardada. Recebe a ação, contrata
bota uma defesa ali, mas tem para ceder, né? Pior é quando nem guarda a imagem. E aí essa pessoa acaba ficando num prejuízo de uma prova que ela poderia fazer aí para qualquer circunstância. Porque aquele negócio, Marisa, muitas vezes a boa vontade, a boa intenção, ela está totalmente desassociada com a técnica. Exatamente. Você pode ter até a boa intenção, boa vontade, mas você está, de repente, dando um tiro no pé, cometendo um ato, fazendo ali um ato que vai te dar um problema no futuro. E aí a gente volta lá no início aqui do nosso podcast. Cadê a assessoria jurídica para orientar essa pessoa? Existem termos de responsabilidade, alguns mais apertados, outros um pouco menos apertados, alguns cuidados, dependendo de quantas pessoas envolve. Para respaldar, né? O síndico e o condomínio. Exatamente, o síndico e o condomínio. Afinal, você quer essa imagem, mas o que aconteceu? É o justo motivo. Foi um arranhão no carro? Não, foi uma pessoa que tentou agarrar um funcionário ou uma funcionária, aí já é outra coisa, não né? Eu quero ver que horas que o marido chegou, porque ele chegou tarde, quero ver se ele estava acompanhado ou estava junto. Não é isso, não é fofoca, né? Isso existe, Rafael? Não é fofoca, tem que ter um justo motivo, né? Exatamente. Deixa eu te falar, fala aí do livro, que a gente já está chegando no final. Não, então, legal, a gente falou muito aqui de inadimplência, né? Então nós lá da Comissão de Direito Condominial e Imobiliário, da ABA, né, que é a Associação Brasileira dos Advogados, vários colegas, a gente teve a ideia de criar realmente um manual de cobrança de cotas condominiais, né, que são aspectos práticos da cobrança de cotas condominiais, que eu tive a honra de ser um dos coautores. Doutora Marisa Dresch também faz parte da comissão, faz parte também da coautoria desse livro. Outros colegas, amigos aqui da nossa comissão, em que quando a gente se encontra, esse bate-papo, ele ganha proporção, porque cada um tem a sua vivência, a sua prática, então é muito bom estar com eles, e a gente tentou trazer essas experiências nossas do dia a dia, do universo voltado para os condomínios, nesse livro aqui, que é o Aspecto Práticos da Cobrança de Cotas, que presenteando meu amigo botafoguense, Eduardo, que... De botafoguense para botafoguense. Com muita honra nos convidou aqui. Flamenguista também, tá? Não é essa mesa não é única. Tá aqui o nosso livro. Obrigado, valeu. Aí, minha gente. Para quem quiser adquirir, ele tá disponível pela editora Foco, no site da Foco. Isso, enfim, tá com grande aceitação aí, porque realmente a literatura, né, para condomínios, ela é muito pouca ainda, né? Ela restrita. É muito restrita, então é um material de grande valor. Ele foi escrito com uma linguagem muito simples, assim, voltado para síndicos, para pessoas interessadas. Então, assim, sou uma das coautoras junto com meu amigo Rafael, mas recomendo. E a gente tentou tirar um pouco do juridiquês para ter esse alcance na pessoa que não está no universo, né? Mas tem que ser isso, né? Para poder atingir, né? Para você que faz parte de alguma forma do condomínio, está envolvido. E quem não está envolvido com o condomínio? Nós estamos num condomínio, você deve ir para sua casa num condomínio, todos nós estamos. Então tá aí uma boa dica de uma obra literária aí. Gente, eu vou pedir, já que a gente está, infelizmente estamos chegando no final, que vocês dessem a mídia de vocês, tá? Para a gente finalizar, por favor. Tá bom. Pode começar, Rafael? Bom, primeiro agradecer aí, Eduardo, estou disponível também para os próximos, a gente vai ter outros, com certeza, vamos ter que fazer. Tem muito assunto, né? Nossa, e acho que assunto quente, né, que de repente vai contribuir muito para quem está nos assistindo, né? Com certeza, agradecer. Sigam lá, @RGLuz_advogados, e o meu pessoal, @RGLuz, a gente tem bastante conteúdo voltado para o universo do direito imobiliário, voltado para o universo do direito condominial, dicas, né, nesse sentido, muita coisa do Botafogo também, galera botafoguense pode curtir lá, que eu sou um botafoguense... Raiz, exatamente. E esse ano vai dar a gente lá. Então, RGLuz_advogados, né, façam contato lá. Meu escritório está de portas abertas para receber você, síndico, para receber você, condômino, para esse nosso tipo de serviço, né, que é realmente o direito imobiliário, condominial, direito do consumidor, responsabilidade civil, as empresas também, que a gente atua bastante. Então foi um prazer estar ao lado aqui da minha amiga Marisa e de você, Eduardo. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Deixando as nossas redes sociais,
Marisa Dreis Advogada, Marisa com S, Dreis com Y, @Marisa Dreis Advogada, @Arechavala Advogadas. Também estamos com o nosso escritório de portas abertas. A gente trabalha numa área muito específica, que é o direito condominial e criminal associado, né? Se assim, são questões que a gente sabe que às vezes batem a porta. Todos estão convidados a irem. E lá a gente serve um cafezinho também, tá, Rafael? Cafezinho Ótimo. e biscoito para você, síndico, morador, visitante, que queira nos visitar, queira se reunir também com o meu colega aqui isso. e também com o Eduardo. Estamos aí de portas abertas porque advogar é a nossa paixão, né? É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo acréscimo. Você vê que a gente já estamos indo para o 15º, não é à toa, né? Somente bons profissionais participam aqui do programa, tá? Mais uma vez, obrigado. Sigam essas dicas, procure o advogado, vai ser muito melhor, vai evitar problema, tá bom? Obrigado, até o próximo.